Bom, pessoal, iniciando mais um DiniCast, nessa semana com uma convidada mais que especial, uma super mulher que por onde passou deixou boas lembranças, boas recordações e também bons exemplos. Nós estamos falando hoje com a nossa querida Jaqueline Coutinho, ex-delegada, ex-prefeita e mãe de todas as horas. E agora assumindo um protagonismo feminino muito grande, acelerando cada vez mais aquele eco das vozes femininas. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Jaqueline, é muito bom ter você aqui. Caminhar do teu lado é muito bom e saber que a sua vida, ela fala por si mesma, né? Uma vida ilibada. Fala um pouco mais de você. Obrigada, meu querido amigo Fernando Dini, vereador, terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Olha que maravilha, né? E a honra de ter sido vereador com você como prefeita. Então, também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você para a gente bater um papo e agradeço também as suas palavras, né? Mas estamos aí, a gente vai caminhar junto, pode ter certeza. Jaqueline, me fala uma coisa. Você assumiu um protagonismo de uma situação onde, naquele tempo, as coisas eram muito mais difíceis. Ainda são difíceis para as mulheres. Eu tenho alguns dados aqui e a gente vai discutir sobre isso. Mas você foi oficial de justiça, você foi delegada, você foi prefeita e você é uma mãe muito presente. Quais foram as dificuldades desde que tudo começou? Olha, Fernando, como você falou, o machismo é algo que impera ainda, né? No mundo, no Brasil, na nossa sociedade. E quando eu iniciei, eu era muito jovenzinha, eu tinha 18 anos quando eu 18 iniciei anos. como servidora pública, né? No concurso de oficial de justiça, eu passei, isso foi em 1985, né? Seguindo os passos do seu pai. Exato, meu pai. E, na ocasião, até é um fato interessante, tanto eu quanto minha mãe prestamos esse concurso, minha mãe com mais de 40 anos, meu pai até falava, não, ela não vai passar no concurso, muito tempo fora dos bancos escolares e tal, mas estudamos juntas e ambas passamos no concurso. Depois já veio o concurso para delegada, aos 22 anos, e tanto a carreira de oficial de justiça quanto de delegado ou delegada são carreiras eminentemente de feições masculinas. Não que a mulher não possa ou não deva ocupar, mas sempre foi algo assim voltado para o público masculino. Mas eu encarei, né? Falei, vou encarar e temos que desbravar, né, novos horizontes e hoje a gente vê o quanto as mulheres avançaram, Mas apesar encontrou das alguma dificuldades. resistência? Olha, como oficial de justiça, eu até encontrei, porque o oficial de justiça ele já tem aquela coisa da austeridade, representando o juiz, ninguém gosta de receber uma intimação, uma citação, né? E eu, muito jovem, eu tinha assim, aquela aparência de 18, 19 anos. Então, muitas vezes, Ainda tem. Opa, que bom! Quando eu ia intimar, citar, né, um réu ou uma ré, as pessoas olhavam e falavam assim, você é oficial de justiça? Até duvidavam que eu fosse oficial de justiça, né, que eu ocupasse aquele cargo. Mas, então, havia, assim, uma certa dúvida, uma certa desconfiança, né? Como delegada, eu nunca tive problema. Olha que interessante. Eu fiquei como delegada há quase 28 anos e posso dizer que foi um período que, apesar de eu imaginar que haveria muita discriminação, eu nunca sofri discriminação, nem entre os pares e nem da sociedade, da população em si. Nunca sofri um desacato. Eu acho que tudo é da postura, né? A forma como você se impõe. As fofocas dizem aí que você era severa. Eu acho, é aquilo que a gente sempre fala, você tem que mostrar que veio, né? Não pode demonstrar medo, não pode se curvar, não pode ser uma pessoa que não tenha firmeza nas suas posições e convicções. Então, acho que isso ajuda a fazer as pessoas acreditarem e respeitarem como devem respeitar.
devem respeitar não só a autoridade, né? Deve respeitar o ser humano como um todo. Ah, mas isso está longe, né, Está longe. Jaqueline? A Hoje gente vê, né, a gente Fernando? vive uma intolerância muito grande, né? Muito grande. E essa intolerância piorou com as redes sociais. Ah, todo mundo ficou valente. Todo mundo. Você pode ver que o que acontece? O indivíduo está lá, atrás do computador, atrás da tela dele e tal, ou melhor, na frente da tela dele, e ele acha que pode insultar, injuriar, criticar de forma grosseira, pode falar inverdades, pode propagar fake news, Mas é né? até bom falar isso daí, porque eu tenho aí pelo menos uns 4 acéfalos que sempre passaram a vida falando bobagem de mim e tomaram processo e Tá as pessoas, certo? mas as pessoas acham que não existe isso daí. Existe e cada processo foi acho que 15 mil reais que Pois as está pessoas perderam. certíssimo. A gente é pedagógico, sabe? Eu acho que quando a pessoa pratica uma injúria, uma calúnia, uma difamação através das redes sociais ou mesmo de outra forma, a gente não pode deixar barato, né? Porque isso aí é uma forma de desrespeitar o ser humano, né? E principalmente demonstra o quanto a pessoa é covarde, né? É covarde, é covarde mais do covarde. que isso. Sabe o que eu digo para você? É um covarde ao quadrado, porque a gente sabe quem são as pessoas que atacam e quando encontram com a gente na rua, oi doutor, oi Pois doutora, é. ou vereador, ou É. prefeita. Então. Não é isso, essas pessoas. Eu acho Você muito olha feio assim e você isso. fala assim, gente, se porte, né? Exato. Sabe, o que você fala, tenha vergonha na cara e depois assuma, né? Não fique dando tapinha nas costas e fala assim, não, poxa vida, olha só. E por trás Todo mundo fica valente. tá apunhalando, Mas né? teve um cidadão aí que não vale nem a pena falar o nome dele, mas que é três processos, Tá certo. sabe? E perdeu os 3, e agora o grupo que ele acompanhava não o acompanha mais. Aham, Ele era interessante só no momento de campanha, sim. né? E agora ficou Depois- sozinho, pagando advogado, Pois é. pagando despesas. Então, E depois de delegada, quando que veio a maluquice a de maluquice. entrar na política? Você vai lembrar. Não, eu Fernando, conheço, né? eu conheço. Você conhece a O história, né? pessoal O aí pessoal que acha tá... que não. Então, eu estava já em vias de me aposentar em 2015. Já estava, tinha aí mais 2 anos para poder me aposentar, porque já contava o tempo de serviço público, já estava aí com quase 30 anos de serviço público. E o Renato Amari, na época, ele queria ser candidato a prefeito. Não, fez um grupo, tal, vou ser candidato a prefeito. Me chamou para auxiliar na área de segurança pública, eu e outros 2 colegas delegados. Daí foi um ano que a gente auxiliou. Eu tinha já me filiado ao MDB, na época, em 2011, a pedido da Cíntia de Almeida, aí que eu conheci o Renato, pessoalmente, não conhecia. E daí, em 2016, Renato já estava partindo para o início, você lembra, o início Sim. da campanha a prefeito. E ele me chamou num determinado dia, tal, eu ajudava o pessoal dele, assessorava. Ele falou, Jaqueline, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, pois não, Renato, pode falar. Ele falou assim, olha, eu estive pensando, tal, eu queria convidá-la para ser minha vice. Olhei para ele e falei, como é que é? Eu vice? Mas eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou delegada, sempre fui servidora pública, eu acho que não tenho nem o jogo de cintura que o político tem que ter. Não, eu vejo em você alguém que pode me ajudar, sendo a minha vice, a figura feminina, a gente tem que colocar mais mulheres na política. O Renato já tinha aquela visão, né? Sempre vanguardista dele. E você tem todo esse reconhecimento, né, pelo seu trabalho na Delegacia da Mulher e tal. Aí eu fiz uma análise, conversei com os meus pais, eles falando, Jaqueline, vale a pena, você já está em vias de se aposentar, e acabei aceitando, né? Acabei aceitando. Só que daí o Renato não continuou, né? O Renato não pôde continuar e indicou, na época, o Crespo, né? Para sucedê-lo, foi até para nós
Nós não imaginávamos, ele nem era, eu acredito que o Crespo nem era do partido. Não, Não era, né? era do Partido DEM. Do DEM, É. exato. Então foi uma surpresa para todo mundo. E eu, na época, eu falei, bom, Renato, eu não conheço, não vou, eu sou a sua vice, seria a sua vice, a seu pedido. Agora eu não posso continuar porque eu não conheço, né? Não tenho afinidade. Ele pediu, insistiu que eu ficasse, achava que iria ser importante na campanha, iria ajudar a equilibrar a figura do ex-prefeito, né, trazer mais votos, trazer o público feminino para votar também, né? E de tanta insistência acabei ficando. E deu no que deu. Deu. Qual foi... Bom, a gente já vai falar sobre política já, mas eu quero falar sobre um pouco esse protagonismo que você está assumindo em nossa cidade, em nossa região, de ser a voz das mulheres, principalmente das mais vulneráveis. Exato. Né? Falar um pouquinho sobre emprego. Tem uma informação aqui, não é uma informação, é um comentário. O cenário hoje da mulher no mercado de trabalho está muito melhor que algumas décadas Sim. atrás. Mas ainda existem muitas barreiras a serem superadas, como inferioridade salarial, Exatamente. falta de oportunidades, preconceitos, discriminação e assédio. Agora a gente viu esse assédio maluco desse cara aí, do presidente da Caixa Econômica Federal, que está reverberando por Exato. todos os cantos, inclusive pelo mundo. Existe ainda essa situação muito maior do que a gente imagina, a discriminação, esse assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, essa falta de oportunidades, a mulher ganhando menos que o homem em cargos iguais. Exato. O que se dá tudo isso, Jaqueline? Quando que vai acabar tudo isso? A gente acha que no nosso dia a dia isso é uma maluquice, é uma invenção. E na prática é a pura realidade. É a realidade. É aquilo que você falou, esse caso envolvendo o ex-presidente da Caixa Federal. Quando a gente ia imaginar, né, uma situação tão absurda dessas nesse ambiente? Mas tem em todos os ambientes. Assédio sexual, assédio moral contra mulheres e homens também, o assédio moral, principalmente, eles ocorrem. Né? E por que você resolveu assumir esse protagonismo? Na realidade, existe uma lacuna que você veio preencher? Eu acredito que, em razão de eu ter sido delegada de defesa da mulher por tantos anos, desde 89 eu trabalhei em delegacias da mulher, então a gente vivenciava a realidade da mulher, a mulher vítima de violência física, de violência sexual, de violência moral, psicológica. Então, trabalhando com a vítima, né, dentro da delegacia da mulher, a gente viu o quanto a sociedade ainda é machista, misógina. E o pior, Fernando, o que é mais grave, esse machismo não provém só do homem. A própria mulher é machista. A própria mulher, eu observo até nas minhas redes sociais, falando de rede social, a gente vê isso aí. As críticas que vêm nas redes sociais, eu sou democrática, sou democrática, muito franca, mas eu observo que as críticas que vêm de muitas mulheres, elas não são construtivas, elas são desconstrutivas, são críticas até assim, extremamente grosseiras, como se elas estivessem competindo. Né? Não são críticas que vêm acrescentar, a orientar a minha pessoa, e sim quer desconstruir a minha imagem. Então, o machismo é algo arraigado ainda muito na nossa sociedade, né? Apesar de todos os avanços, a gente teve avanços, desde a década de 60, que começaram os movimentos feministas, a mulher conquistou muitos espaços. Como você falou também, a questão dessa discriminação, dessas diferenças, dessa desigualdade de gêneros. Né? As mulheres podem ter a mesma capacidade, a mesma competência, ocuparem os mesmos cargos em empresas públicas ou privadas, no poder público já não, mas na empresa privada, mas ela ganha menos, às vezes 30% a menos no mesmo cargo que o homem. Então, mas isso que está, a grande maioria se refere à mulher, às mulheres,
como sendo um ser 7 em 1, né? Pela diversidade de coisas que elas conseguem Exatamente, fazer ao mesmo são tempo. polivalentes, Mas é na verdade. hora de cair no mercado de trabalho, isso Não há o existe, reconhecimento, não há esse né? reconhecimento. Não há o reconhecimento. Mas por quê? Porque nós ainda temos essa sociedade machista que privilegia o gênero masculino em detrimento do feminino. E como mudar isso? Em primeiro lugar, com a educação, né? A partir da própria casa. Pais e mães orientarem, conscientizarem, educarem os filhos, meninos e meninas, para que não haja essa desigualdade de gêneros. Não atribuindo, eu não estou dizendo deturpando, não atribuindo privilégios ao menino porque ele é menino, né? E não diminuindo as chances da mulher ou a potencialidade da filha porque ela é menina. Então, essa falta de empoderamento, né? essa falta começa em casa. Começa em casa e daí parte para a escola. Se a escola não tiver um corpo docente, professores, educadores, preparados para trabalharem com essa diferença, essa desigualdade de gêneros, essa desigualdade que a sociedade ainda impõe a homens e mulheres, ela vai perpetuando isso. Daí vem o corpo de amizade, né, de amigos. Lá a gente lembra quando a gente ainda era um pouquinho mais jovem, né? Quando a gente era um pouquinho mais jovem, o que acontecia? Não, mas ele pode, né? Ele é homem. Não, menina, tal. Então, eu não estou dizendo que a mulher deva ocupar o espaço do homem. Ela deve ocupar o espaço que também ela pode ocupar enquanto mulher, né? Seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito de amizades. O que ocorre é que ainda existe essa discrepância, existe essa deturpação aí do que o homem, até onde o homem pode ir, e geralmente o homem pode ir em qualquer ambiente, ele não vai ser taxado, ele não vai ser ridicularizado, e a mulher já a mulher não presta. Isso não Se for, não presta. Não presta. Até eu estava falando, lembrei de uma expressão, estava falando agora no carro. Maria vai com as outras. Por que Maria vai com as outras? Porque a mulher é despersonalizada, Maria, né? Por quê? Porque ela não tem capacidade para se decidir. Por que não o João vai com os outros? Não, Maria vai com as outras. Não, mas aí tem, né? A Maria vai com as outras, aí tem a Maria Chuteira, então, Maria Gasolina, né? Aí tem tudo que é Maria. Agora o homem pode, né? Sair. Não, a mulher quando sai hoje ainda e beija 2 em um mês, já não presta. Não presta. Agora o homem é herói. Esse não, pegador. Aí é pegador. Né? Esse aí é macho uma idiotice pra caramba, isso, né? E a mulher já não presta. Não vou falar o que, né? Essa aí já banda, né? Então, é isso mesmo. Infelizmente, e o pior, eu ouço mulheres, às vezes até amigas minhas falando, isso aí não presta. Essa aí ficou com 1, 2, 3, 4. Mas se o fulano ficar com... Aí ele presta. Isso. Né? A própria mulher desqualifica a outra mulher. Você né? começou a falar agora que essa situação começa dentro de casa. Vamos falar um pouco mais de dentro de casa. A mulher ainda hoje, pasmem vocês que estão nos acompanhando, ainda hoje, ela é dita como a responsável pelos afazeres domésticos. Sim. Então, quando a mulher trabalha fora, ela tem dupla jornada. Ela trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem que arrumar tudo. Exato, é o meu caso. Tem que arrumar tudo. E aí eu digo para você, como que pode um pensamento... Porque o homem dá uma ajudazinha. Você fala, marido, não sei o quê. Vou dar uma ajudazinha. Aí ele vai lá, coloca 2 almofadas da direita para a esquerda. Pronto. E já acabou, tô cansado. Quero minha cerveja agora. Exato, quero minha cerveja, pezão banqueta, e a mulher assistir TV, futebol, meus filmes. E é uma coisa assim que não cabe mais nos dias de hoje, né? Não, eu acho que é uma parceria, né? O relacionamento a 2 é uma parceria. Eu acho que tem que dividir as tarefas, né? Dividir as tarefas, não só impor à mulher muita coisa, porque ela até dá conta, ela é polivalente, mas não é justo, né? Isso sem falar quando a mulher fica grávida. Não, pois é.
Daí Aí tem, acabou tudo. Daí acabou a oportunidade, acabou o daí ela vai Aí ter ninguém que mais quer empregar. exato, né? Porque tem também aquele ranço, aquela discriminação contra a gestante, porque daí ela tem filho, ela vai ficar 4 ou 6 meses em licença maternidade, ela vai ser um ônus para a Acaba sendo um empresa, problema, né? acaba sendo um problema. Então, isso quer dizer que ainda existe o preconceito ao associar mulheres à baixa produtividade e à alta sensibilidade, né? Exatamente. E a gente ouve, né, algumas pessoas, até políticos, falando essas asneiras, e às vezes isso A mulher é muito inculca melhor que na o homem em cabeça tudo. dos outros. A mulher é muito melhor que o homem em Olha tudo. só, Agora, é deixa eu falar para difícil o você. homem reconhecer isso, hein? Nós vamos fazer, assim, algo mais rápido, porque a sua história, se a gente for falar aqui, Jaqueline, a gente vai ficar aqui horas e horas. Nesse tempo todo, injustiças? Olha, injustiças acho que a gente sofre ao longo da nossa vida, né? Isso é do ser humano. Eu ainda, quando tiver condições financeiras e tempo, eu vou fazer psicologia, é o meu sonho, né? Eu fiz direito, me formei e tal, mas eu ainda vou fazer psicologia. O ser humano é sádico. O ser humano, ele parte assim, não sei se é um princípio, mas é algo inato. Ele tem suas agruras, todos nós temos, né, nossos problemas, nossas tristezas, nossas dificuldades, mas quando ele vê o fulano que está do lado dele, ou a fulana, se ferrando mais do que ele fala, putz, que bom, não sou só eu. Ele se sente bem. Parece que ele se regozija, Acolhido, né? De falar assim, bom, eu estou me ferrando, mas tem gente que pior, se ferra mais. né? Então, é um pouco de sadismo. E dentro desse sadismo é que vem as injustiças. E aquele, você falando isso daí, já me lembro aquele sem vergonha, mau caráter, pilantra, que quer se sobressair fazendo a desgraça alheia, né? Pois é, tem. Como é triste, Não, né? é triste porque Mas tem preço, não tem? Eu acredito na lei do retorno, Fernando, sabe? Eu acredito muito Porque, na na lei do verdade, retorno. a gente vive numa selva de pedra, sabe por quê, Jaqueline? Eu quero que você comente sobre isso. Mas na selva, na mata, aquelas presas mais vulneráveis, né, um pouco mais cansadas, mais velhas, um pouco mais aquele que vai caçar, ele fica observando no meio da manada alguém que está um pouco mais frágil, né? E aí, essa fragilidade trazendo para o ser racional, ele acaba sendo aquela mais vulnerável. Quem que é mais vulnerável? A mulher. Então, esses que fazem esses ataques às mulheres, como você passou, aqui a gente não fala de política, mas é muito importante a gente lembrar algumas coisas de você, sendo abordada de pijama, dentro da sua casa. Verdade, sabe? Você sendo muitas vezes colocada num contexto enganoso, num contexto sem... Como que suou essa situação toda? O que você acha dessas situações de pessoas que agem desse jeito, Jaqueline? Sabe, Fernando, uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, e é um legado dos meus pais, né? Você que sempre fala, né, da sua mãe, da família. Nós temos berço, né? Berço. Nós temos educação, nós temos valores, né? E eu acho que se a gente nós estamos nessa jornada terrena para fazer o bem, né? Para fazer a diferença, para ajudar o próximo, para transmitir energia positiva. Mas, infelizmente, tem as energias negativas, né? Aquelas pessoas que têm um espírito que, infelizmente, não traz coisas boas para quem está ao seu lado, né? E eu vivenciei algumas situações na política, você sabe, tanto quando eu sofri aquele problema com esse prefeito Crespo, né, que eu fui, que ele me enxotou da minha sala, trancou minha sala. Você acha que por ser mulher facilitou essas atitudes? Com certeza. Então, aí vem uma... Você acha que ele faria isso com você? Não faria. Eu acho que não faria. Não.
Ele não faria com outro homem, e porque Mas acho que ele se arrependeu. Ele sempre teme Né, a gente? reação masculina. Eu acho que ele se arrependeu, É. porque ele pegou uma casca grossa. No bom E sentido, né? no ótimo sentido. Não, Uma ele mulher de na personalidade. Você tem personalidade forte, né? O que acontece? O homem, geralmente, não sei se você... O homem geralmente vê a mulher como uma figura mais frágil, uma pessoa que, pela compleição física, normalmente ela não vai ter condições de tomar uma atitude mais agressiva, né? Porque a mulher, geralmente, tem uma compleição física mais Isso frágil, vem do princípio animal, né? Até pela... Isso é fisiológico, biológico, sei lá. A mulher costuma ser mais fraca que o homem. Então, se for no braço, ela vai apanhar. Então, o que o homem pensa? Bom, eu posso ir para cima, dar um grito, ser, sabe, impositivo, ser autoritário, ser o que for, mas ela vai ficar quieta, porque ela não vai conseguir me repelir. Ela não vai ter estrutura, nem emocional e nem física. Então, ela vai se curvar, eu vou dar bater o pé no chão e ela vai correr. Normalmente, o homem acha que a mulher não vai ter estrutura emocional, principalmente na política, porque são poucas as mulheres políticas e a política é um ambiente ainda eminentemente masculino. Então, imagine, eu, sozinha, sem grupo político, né? Porque eu não era política. Lá no gabinete, eu era a vice-prefeita, né? Eu estava lá, fui eleita, né, democraticamente e tal, mas eu não tinha esse respaldo de grupo político. O grande problema do ser humano é ainda subestimar o próximo? Exato. Eu falo assim, bom, essa aí, a hora que eu falar, ela vai ficar quietinha. Ou tomou por base outras mulheres, não sei. Só que, como que eu, primeiro, fui oficial de justiça com 18 anos. O oficial de justiça tem que ter uma personalidade muito forte, né? Porque, normalmente, a pessoa se recusa a receber intimação, citação, quer maltratar, e eu nunca permiti. Como delegada, então, esqueça. E como mãe, então, Não, que severa, né? Olha, enfim, como filha, eu protegeria É meus filhos, isso, meus pais. é isso. É como se uma leoa que protege os seus, né? A sua prole. E isso, então, o que aconteceu? Ixi, ela não aceitou, né? Essa é brava, essa aí né? E, na época, talvez tenham achado que eu me curvaria e isso não aconteceu. Você falou uma né? coisa, essa situação, você vê como que o dinamismo do mundo, Jaqueline, ele acontece muito rápido. Você imagine o que aconteceu há 3, 4 anos atrás, se fosse hoje. Porque quando ecoou essa situação, já houve uma revolta muito grande por parte da sociedade. Se fosse hoje, meu Deus, aquele eco negativo para o então prefeito Crespo, hoje seria 10 vezes pior. Hoje, eu espero que tirariam ele da prefeitura a tapa. Eu espero que sim. Né? Eu espero que sim, eu digo assim, espero que não haja outras situações semelhantes. Eu espero que as nossas agentes políticas, sejam vereadoras, deputados, mas ainda acontece. Tanto acontece que o ano passado foi inserido um tipo penal, um crime, que até eu não sabia, agora que eu estou estudando essa nova figura penal, que é o crime de violência política de gênero, porque as mulheres que engajam na política com mandato, que têm mandato, ou são candidatas ou pré-candidatas, elas estão sofrendo muita violência por ser a política um ambiente eminentemente masculino e machista. Então, foi necessário, veja, foi necessário aprovar que passou a mão na Assembleia. Na Assembleia. Esses dias, uma prefeita do Rio Grande do Sul também foi insultada, injuriada na Câmara Municipal, e tantos outros casos em que os políticos acham que podem discriminar, podem ser agressivos até, violentos, com a colega, com a política. Jaqueline, estamos caminhando para o final, está tomando até água no copinho de requeijão. Né? Diga para mim uma coisa,
se arrepende de algo? Da vida pública? Olha, eu não me arrependo, eu me sinto triste com algumas situações que aconteceram, né? Porque a gente, quando eu parti para a vida pública, eu imaginava poder fazer o melhor no ambiente de paz, de harmonia, de tranquilidade. E, efetivamente, tivemos alguns momentos um tanto quanto difíceis. A política né, Fernanda? A política é um ambiente, você está lá, você está na Câmara, já no seu 3º mandato, a gente está vendo como é difícil lidar com o ser humano, não é fácil. Na política, as vaidades falam muito alto, né? E é quando você não consegue fazer parte daquele sistema, ou não está engajado naquele sistema, você acaba sofrendo. Leonel né? Brizola tinha uma célebre frase que ele sempre mencionava, que a política ama a traição, mas abomina o traidor. Então, olha que coisa, né? Fale sobre traição. Olha, eu acho que pelo meu perfil, desse mal eu não padeço. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa que tenha a vaidade do poder. Não tenho. Eu acho que eu quero continuar participando da política com cargo eletivo, né? Ou sem cargo eletivo, mas para poder acrescentar, para poder ajudar, principalmente dentro da luta do protagonismo da mulher, aquilo que você falou logo no início. Mas, né? mais do que tudo isso, eu quero que você saiba que a gente está caminhando junto numa pré-jornada Exato. que está acontecendo, né? Nós estamos caminhando junto, com os mesmos valores, com os mesmos sentimentos e com a mesma obrigação. Mas eu quero que você saiba que quando nós conversamos, eu não queria apenas uma mulher do meu lado, para fortalecer esse lado masculino, para mostrar para a sociedade que eu me preocupo com o espaço da mulher. Isso vem em segundo plano. Uhum. Quando eu escolhi e fui procurá-la para que a gente pudesse fazer essa parceria, eu queria uma pessoa forte, valente, corajosa. Porque a covardia, Jaqueline, quando ela não mata, ela deixa a vida insignificante. Exato. E você Exatamente. é valente. Você viver com medo não tem espaço neste mundo. Então, a primeira característica que eu procurei quando eu queria caminhar com alguém era que fosse uma pessoa íntegra, Sim. uma pessoa correta. E casou dessa pessoa íntegra e correta ser mulher. Que bom. E é por isso que a gente está junto nessa. Exato. Me fala sobre as suas considerações e o que você quiser. Bom, em primeiro lugar, reitero o agradecimento de poder estar aqui com vocês, conversando. E eu entendo que a Ginecast, nossa... Ginecast, ficou chique? Ficou chique. É? Olha, fora o que aqui está tudo muito bonito. Podia fazer Jackass. Hoje pode ser Jackass. Olha só, Jackass. Mas você sabe que dentro disso que você falou, da parceria, a nossa parceria, né? Nesse momento de pré-candidatura à federal, né? E a estadual. E a estadual, você é federal e eu é estadual, eu vejo que Sorocaba ganha muito, porque nós somos de família de Sorocaba, né? Temos uma história com Sorocaba, uma história de trabalho, uma história de amor ao próximo, uma história de fazer o bem, né? Uma história que começa com a nossa família e perpassa para a comunidade sorocabana. Né? Então, não desmerecendo nenhum candidato, mas nós somos filhos da terra. Né? Isso é muito importante. E filhos da terra que têm o reconhecimento da sociedade. Reconhecimento por sermos pessoas idôneas, por sermos pessoas que trabalham pela população sorocabana, pessoas que não se acovardam, né? Eu acho que isso é muito importante. E que já tem, você, o traquejo de 3 mandatos, eu como vice e durante 1 ano e meio como prefeita, né, num momento tão difícil que eu peguei a prefeitura, mas que a gente demonstrou a nossa competência. Né? Você que nem eu sou bravo pra caramba, mas depois que passa a brabeza, você passou a mão na minha cabeça, eu já derreto. Eu também.
eu também. Eu tenho hora que eu falo, meu Deus, não vou me segurar, né? Patrício, Ismael falam, não, segura, né? Daí eu me seguro, mas não pise no meu calo. Não pise no meu calo e não ache, seja quem for, que eu vou me acovardar, como não me acovardei naquele episódio que você falou, que eu tive aquela situação absurda, né, daquele vereador ir na minha casa, E para não dar em nada a situação dele, mas o que ficou marcado, registrado, foi um ato covarde, né? Eu reputo como um ato covarde, abusivo, que caracterizou o crime, definitivamente caracterizou um crime de abuso de autoridade, quiçá violência política de gênero, porque eu já era pré-candidata, né? Jaqueline, então, mas, sabe, eu acho assim, as pessoas, não sou eu que vou punir, tem a justiça, né? Dos homens, através implementada pelo Poder Judiciário, e tem a justiça divina, né? Então, a justiça divina nunca falha, nunca falha. Valeu o papo? Nossa, e como? Teremos muitos outros. Nossa caminhada tem que ser muito... Amém. Pode ter certeza de que, cada vez mais eu tenho certeza de que pessoas como você representam. E representam muito. Eu agradeço muito. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, gostaram do papo? Nós vamos fazer os nossos cortes, vocês vão conhecendo aos poucos essa nossa conversa. E podem ter certeza que a gente leva a política a sério, a gente leva a nossa conversa a sério, a gente leva a vida a sério. Nós estamos aqui de passagem e tudo que a gente faz tem que ser marcante, mas esse marcante com compaixão, com solidariedade, com altruísmo, com dedicação, com reconhecimento e principalmente com os valores que a gente aprendeu lá atrás, coisa que a nossa convidada de hoje, doutora Jaqueline Coutinho, tem e de sobra. Até a próxima.